amplamente. Fico muito feliz de receber você aqui, minha querida camarada da capoeira Angola, que essa pandemia ainda vai nos dar a possibilidade de jogar mais juntas, Opa! né? Ai, não vejo a hora. Para além do campo epistêmico acadêmico, um campo epistêmico corpóreo, Sim, encarnado, encarnado. E aí a né? gente quer te ouvir, Mafê. Pessoal, boa noite para todas, boa noite para todos. Peço licença às minhas mais velhas, peço licença aos minhas mais novas e peço licença também ao dono do dia, quarta-feira, dia de Xangô, dia de Oiá, que as palavras que eu disser hoje façam justiça ao dia e a eles que estão sempre no meu caminho também. Primeira coisa, agradecer imensamente a Fio pelo espaço, agradecer pela escuta, pela acolhida e pela oportunidade de estar junto, né? Porque que graça tem fazer um trabalho em si mesmado, para si mesma, fazer um trabalho que é para uma obtenção de título, né? Que a gente conversa só com si mesma e com meia dúzia, né? Então, eu agradeço imensamente o convite para estar aqui. É um bálsamo, é um tônico para o sistema nervoso, é um tônico para a alma, é um tônico aí para o coração, poder compartilhar, né? Principalmente com pessoas queridas como a Rê, como o Wagner, como o Hugo, o pessoal que está chegando aí devagar. E é um bálsamo nesses tempos que a gente está vivendo, né? É um bálsamo porque acho que nenhum de nós aqui, nenhuma de nós vislumbrou um dia passar pelo que a gente está vivendo agora, né? E só é possível atravessar quando a gente entende, né, o caminho que nos trouxe até aqui. E a gente também tem que olhar para as mais velhas, para os mais velhos que atravessaram coisa pior ou parecida e resistiram, né? Eu gosto muito do prólogo do livro da Beatriz Nascimento. Não é nem o prólogo, é o subtítulo, que é aqui, ó, vou mostrar, porque a gente faz, né? Ela me acompanhou, não reparem mas essa frase sempre me acompanha, né? Possibilidade nos dias de destruição, né? Quilombola intelectual, Beatriz Nascimento. O que é essa possibilidade nos dias de destruição, né? Que a gente está vivendo? Como fazer isso? Como atravessar para sairmos mais fortes e honrar quem não conseguiu atravessar, né? E honrar a nossa vida que está pulsando aqui agora, né? Sendo feliz, compartilhando conhecimento, compartilhando a felicidade, compartilhando as dificuldades, né? Talvez a única forma da gente conseguir atravessar, se aquilombando, mesmo que por enquanto seja assim, vendo vocês nas janelinhas, né? Bom, eu preparei uma breve exposição, coisa simples. A minha fala hoje vai ser um pouco diferente, né, do meu mestrado em si, porque no mestrado, né, a gente joga um jogo ali para validação do conhecimento, né? Então, fica sempre em termos de conceitos, fica girando, fazendo o jogo da epistemologia dominante, né? Da epistemologia eurocêntrica, não fazer o jogo dela, mas conversar com ela. E eu sinto que aqui, nesse espaço tão amoroso e tão quente, né? Tão
tão próximo do coração, eu sinto mais liberdade, eu sinto que eu consigo ser mais eu mesma, mais a Mafê, né? E sem perder não é que eu acho que a gente tem que começar a entender que a intelectualidade, né, ser uma intelectual não é de forma alguma um defeito ou um xingamento, mas a gente tem que entender que nós somos testemunhas da nossa própria história. A gente pode falar em primeira pessoa com o que a gente viveu, trazendo a nossa vivência, e dialogando, sim, com os conceitos que a gente trabalha, né, e com quem veio antes de nós, né? E fico muito honrada de poder fazer isso, de me sentir livre, né, de me sentir liberta, de poder fazer isso aqui nesse espaço. E aí eu preparei uma... Bem-vinda, Tainan Rodep. Eu preparei uma apresentação que é bem coisa bem simples, né? São 40 minutos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Todos conseguem ver? Dá um... Estou na janelinha também. Ok. Estão vendo? Tudo certo. Então, beleza. O título que eu pensei para a apresentação de hoje, né? Para além do meu trabalho, da minha pesquisa, né? Vamos focar aqui na língua, no quilombo e na ginga. Eu pensei em mostrar para vocês mais essa forma aqui do meu trabalho, que é uma forma que na minha dissertação ficou como um apêndice. E aí a banca se rendeu ao apêndice, se rendeu ao anexo e queria ouvir mais do anexo, né? Então, eu achei isso fantástico, né? Fiquei muito feliz, porque realmente era o que eu queria falar, né? Vamos lá. Espera aí que eu estou me entendendo, vamos fazer juntos isso aqui. Vamos lá, volta. Aí. Eu vou transmitir para vocês um videozinho, coisa pequena. Espera aí, porque daí eu vou para outra guia. Vamos ver se todo mundo consegue ver. Esse vídeo aqui foi feito no 8 de março de 2019. Não foi no 8 de março pré-pandemia, porque a gente já estava meio que recolhido, né? Mas eu quero começar com ele, para mostrar para vocês um pouquinho do que eu quero dizer. Eu acho legal iniciar com ele. Vamos ver se a internet ajuda.
Pô, dá muita saudade, né? Dá saudade, né? Mulher, tava aqui toda arrepiada. Meu Deus, como é que pode, né? Como é que é forte assim? Eu sempre tenho esse vídeo que quando eu esqueço de quem eu sou, quando eu me sinto insegura, quando eu penso nas dificuldades que a gente enfrenta aí no dia a dia, né? Por causa das opressões aí que vem em todos os lados, as opressões interseccionais e tudo mais, eu lembro desse vídeo, né? Foi no 8 de março, foi uma ladainha que eu fiz, e na época eu tinha 37 anos, e eu olhei assim para o lado e eu vi aquela roda de mulheres, né? E eu pensei assim, quantas mulheres, qual a estatística que eu sou aqui, né? Quantas mulheres que são mães de duas pessoas, duas filhas, né? Que estão aqui agora e que vão poder fazer isso. Eu preciso cantar minha ladainha, né? Eu vou colocar aqui ela para vocês também, porque, opa, não é levantar a mão. Eles mudaram o layout, né, do Meet aqui agora. Mudaram. Eu tô me acostumando, gente. Vamos lá. Aqui, ó. A ladainha, né? Que eu fiz com muito carinho, assim. Foi depois de uma visita do mestre Cobra Mansa aqui, né, no ABC, depois de um evento. E tem uns 4 a 5 anos. E eu não tinha cantado ela ainda, porque parece simples, né? Mas não é tão simples numa roda que não seja de Dia das Mulheres, você chegar e pedir para a mestre que você vai cantar uma ladainha ali no pé da roda, uma ladainha sua, né? E no 8 de março isso aconteceu e eu fiquei imensamente feliz, né? De poder fazer isso, porque significa muito do que eu quero dizer com o meu trabalho, né? Que né? É o voo de um passarinho e o bote de uma cobra coral. Essa palavra, essa referência de Pastinha, mestre Pastinha. Mas é isso, né? Você conseguir ter a leveza de um pássaro, mas poder estar no veneno, né? Você poder mostrar a sua força, o seu poder, o seu mistério. E, enfim, eu sinto que eu fiz todo o meu mestrado para poder validar, né? Validar essa epistemologia que a gente aprende em Ginga, né? A gente aprende na capoeira. E aí, trazendo os conceitos pela vivência da matripotência, trazendo aí o corpo e a língua, principalmente, como categorias que a gente entende como possibilidades epistemológicas para a gente perceber a realidade. Então, vamos lá. Vou seguir a apresentação. Para a gente saber de onde a gente está falando, né, da onde estamos, né, se não parece que eu estou falando uma língua, né, diferente do que a gente está acostumado a perceber na academia, vamos pensar no sentido de améfrica, né? Améfrica ladina, né, o conceito de Lélia Gonzalez, que coloca aí uma origem comum e um destino comum para todo o povo, desde a África, né, e suas africanias, as africanidades. Todo o povo africano diaspórico e mulheres do sul global, eu também colocaria, né, dos povos originários, principalmente, né, se eu tivesse que fazer um teste de DNA aí, no meu sangue, muito provavelmente eu teria uma porcentagem maior de sangue guarani, né, por parte da minha avó materna. As mitocôndrias dominantes aí vieram todinhas dela. E dentro desse conceito, a gente entende que para esses povos amefricanos existem 2 elementos centrais, que é a matrigestão e biointeracionismo.
e a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Matrigestão, né, onde as mães, elas têm um outro lugar do que a gente entende nesse sistema capitalista atual, né, no que a gente vive aí a partir do sistema dominante. E a gente tem que pensar nisso a partir, inclusive, da crise, né? Vamos gerar uma tensão aí. Por quê? Se formos entender o que é, por exemplo, vamos separar, né? A matrigestão do que é o lugar da mãe no sistema capitalista, vou colocar aqui, ó. A gente tem que entender a crise do cuidado, que é o que a gente está vivendo agora, né? Por que a crise do cuidado, que foi o que a pandemia mais esfregou na nossa cara? A gente sabe que o cuidado, né, o trabalho de cuidado, não só de crianças pequenas, né, não só de trabalho reprodutivo, né, de alimentar essas crianças, de manter em segurança, né, de zelar pela saúde, zelar pela educação, né, que esse é o mínimo, né, que se espera de um cuidador. Mas também o trabalho de cuidado com idosos e o trabalho de cuidado com pessoas doentes, que acaba caindo nas costas de quem? Das mulheres. E acaba caindo nas costas de quais mulheres? Né? Das mulheres subalternizadas. Geralmente mulheres subalternizadas pelo racismo e pela classe, né? Pela pobreza. São os trabalhos mais mal pagos, né? O que a gente chama também de profissões de refúgio. Então, são as professoras, que são vistas aí como as professoras que são as cuidadoras, né, das crianças, então são as horistas de creche, né? As enfermeiras, o pessoal da limpeza, né? As merendeiras, as pessoas aí das escolas, dos hospitais, as cuidadoras de idosos. Todo esse sistema do cuidado, ele gira para o capital cerca de 10,3 trilhões por ano, né? Segundo a Oxfam, um relatório que, se eu não me engano, foi do começo do ano passado, 2020. Né? Por que a crise do cuidado? Porque a gente entende realmente, né, esse trabalho reprodutivo, esse trabalho de cuidado, como essencial. Né? Alguém tem que fazer. Não tem jeito. E ninguém olha, né? Ninguém olha para as mães. A gente viveu aí, estamos vivendo essa crise das crianças agora com as escolas fechadas, mães que precisam trabalhar, professoras que são mães, que é o meu caso, né? Que não tem o que fazer, não tem como deixar essa criança, não tem, né? Não tem rede de apoio e tem que trabalhar, né? Ao mesmo tempo, pessoas que vão adoecendo e já não se encaixam mais no dito, né, mercado de trabalho. Então, esse cuidado, né, que é tão óbvio, né, ele é tão essencial que ele passa assim como se fosse meio óbvio, como se fosse uma coisa que tá dada, né, alguém tem que fazer. O capital é assim, ele entende como um produto, né? E se a gente fosse pensar por outras lentes? E se a gente fosse pensar pela lente do que seria uma epistemologia americana, né? A partir da matripotência e da biointeração. Vamos então colocar o que é matripotência e biointeração, né? A matripotência e a matrigestão são conceitos que estão aí na ponta da língua das mulheres, né? Eu tenho como referência as mulheres negras, sejam elas as mulheristas, sejam elas as feministas negras, mas todas elas concordam, né? Por que matripotência? Né? Dentro do meu estudo, eu trago a referência da Oyeronke Oyeyumi, que ela coloca a matripotência aí como
a potência que existe não só na maternidade, que a gente entende de gerar, gestar, né? De parir, amamentar uma criança, mas na matripotência de gerar uma potência, seja ele um trabalho acadêmico, seja ele um trabalho de intelectual, de qualquer forma, não precisa ser acadêmico, né? Seja ele um projeto, seja ele né, um filho em si, mas a gente pode pensar nas Yalorixás, nos Babalorixás, seja ele você gestar a potência de outra pessoa, né? E você zelar por essa potência, zelar pelo ori dessas pessoas, zelar pela força, né? Pela prosperidade, pela saúde desses oris. Matripotência é isso, é você saber que você coloca a sua energia criativa para criar, né? Uma energia criativa em prol da comunidade. E conforme o tempo vai passando, quando, por exemplo, você não decidiu ser mãe, né? Óbvio, você pode ainda assim ser matripotente sendo uma velha da sua comunidade que vai gerar conhecimento, que vai gerar saber, que vai gerar potência, que vai iluminar o oris das outras pessoas, que vai trazer o bem, que vai trazer palavras, exemplos, referências. Matripotência também no sentido não só da barriga, de gestar, mas a matripotência de você saber do valor do trabalho que você está tendo, o valor do trabalho do coração, o valor do trabalho emocional, o valor que tem quando você direciona a sua energia para cuidar de uma criança e saber que essa criança vai fazer parte da comunidade, né? E o objetivo aí ser uma ancestral útil para a comunidade, ser uma referência para todos da sua comunidade. E também, né, vamos falar um tiquinho do biointeracionismo, que seria aí o oposto do que a gente vive hoje, né? O biointeracionismo é a perfeita comunhão com o que é diferente de você. Você não reconhecer o outro, como alguém que é estranho. É você ter curiosidade, é você ter alteridade, né? É você entender que o outro, né, que a outra, que as pessoas, elas trazem cada uma a sua individualidade, o seu ori, a sua divindade pessoal, e mesmo que seja, né, de outra etnia, mesmo que seja de outro lugar do seu país, mesmo que seja de outro país, mesmo que seja de outra língua, você consegue ter essa paixão pelo aprender, por estar junto, por reconhecer a humanidade, né, a alteridade da outra pessoa. Exatamente, né? Olha a crise com o que a gente vive hoje. Olha a crise se a gente for comparar com o que é a xenofobia, se a gente for comparar com o que é o racismo, se a gente for comparar com o que é toda a rede interseccional de opressão, todas as avenidas interseccionais de opressão. Então, tendo essas duas chaves, né, matripotência e matrigestão, e o biointeracionismo, a gente vai começar aí a pensar no corpo e na língua, né, como possibilidades em dias de destruição, né, no aquilombamento que é possível. Então, vamos lá, deixa eu só colocar na página que eu quero aqui, porque essa foto é muito bonitinha, a gente vai ser cheia de ternura, tá? Olha só, né, vou colocar elas aqui para me inspirarem. Muito humildemente eu fiz essa pequena imagem aqui, que eu deixo sempre, talvez, no meu fundo de tela, né? A gente tem aí mulheres negras que tratam, né, desse tema à luz de uma epistemologia que não é epistemologia dominante, que não é o que a gente está acostumada a entender. Elas tratam, sim, do racismo, principalmente. Elas tratam do sexismo, do machismo, sim, mas elas também trazem essa solução, né, do estar junto, e do que é o quilombo, que é o que a gente vai falar logo em seguida, né. A Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento, elas
chegaram para mim como um presente. Está tendo aí um boom editorial, né, da Lélia, e eu nunca me esqueço que talvez, né, a gente precisou, infelizmente, né, como país colonizado, São Paulo, para falar num evento da Boitempo, que por que o pessoal fica aí falando de Angela Davis se tem uma Lélia Gonzalez, né? Depois disso, a Boitempo resolveu, né, dar um sacode, olha eu falando da Boitempo aqui, mas resolveu aí, né, nossa, olha só, Lélia Gonzalez, e aí os livros, né, começaram a disparar nas buscas, nas procuras, mas a Lélia Gonzalez, ela tem uma coisa muito fantástica, né, porque ela lá nos anos 70, ela previu e adiantou o que a gente, né, o que chegou para a gente, o que chegou para nós aqui no Brasil em 2016, como campo de estudo. É muito maluco isso. E essa mulher está falando desde os anos 70, né? E para a academia, a validação, ela demorou, né, 40 anos, mas tem muita gente como a Sueli Carneiro falando também. Está viva e está produzindo, sabe? E por que esse apagamento, né? Porque não vende? Porque talvez a gente não estivesse preparada ainda para essa conversa, né? Eu penso muito nisso, demorou 40 anos, só 40 anos, né? Tanto é que o debate nos Estados Unidos, né, já que a gente está falando de transatlanticidade, né, de conhecimento transatlântico, o debate nos Estados Unidos entre feminismo negro e mulherismo, ele é antigo, né? Entre as mulheres afrocêntricas, né, que consideram aí que o feminismo negro ele está um pouco por fora, né? Porque aí você vai ficar contra os homens negros e tudo mais, né? Elas sempre apontam isso, que o feminismo ele traz categorias brancas para realidades que talvez não caibam dentro da realidade das mulheres negras, né? E as feministas negras falando, não, gente, mas espera aí, sim, estamos falando da mesma coisa, não, ninguém quer negros para a prisão, a gente está falando de uma categoria interseccional, né? Está acontecendo faz muito tempo nos Estados Unidos. E para a gente, a tradução desse texto chegou, se eu não me engano, há 3 anos atrás. A tradução desse texto, um texto que é Acerca de um Nome, né? Da Patricia Hill Collins. Ela foi traduzida pela para a gente pensar, né? Para a gente pensar, poxa, primeira coisa é que a gente fica entre nós, né? Nós estamos morrendo e ficamos entre nós discutindo se o melhor é feminismo negro ou mulherismo, né? A outra coisa é a gente pontuar, né? Aonde a gente quer chegar com a discussão. E eu tenho muito, porque me trouxe essa questão da matripotência, da matrigestão, o respeito pelas mulheres brasileiras que estão fazendo essa discussão agora, estão levantando essa discussão agora, né? Principalmente Catiúcia Ribeiro, Azengeri e muitas outras pesquisando, estão falando disso, estão produzindo, né? Mas de acender o nosso sol mesmo, sabe? De pensar, não, poxa, a gente tem que pensar sim, tem que pensar inclusive a maternidade dentro da matripotência, porque a gente está muito para assim a gente não consegue caminhar, a gente não se aquilomba, a gente não entende, a gente se rende a uma outra forma de maternar, a gente se rende. E o colonizador, ele é pegajoso, né? O colonizador, ele gruda, ele é viscoso, ele gruda na gente, né? Todo dia eu olho no espelho, né? Acordo de manhã, tomo meu banho e penso que como que eu vou matar o colonizador em mim hoje, né? Como que eu posso hoje ser menos racista, como que eu posso ser menos colonizada, né? A Lélia Gonzalez, ela está falando dessas coisas desde os anos 70, né? Os textos preferidos que eu trago são as referências dela, que ela junta um pouquinho de economia, né? Ela teve algumas fases. Lélia Gonzalez, ela teve a fase de teórica da dependência, né? Desenvolvimento desigual e combinado, quando ela pensava bastante a economia, só que ela já levantava a bandeira, né? Vocês ficam pensando de economia, vocês não vão... se mudar a economia
e vocês não pensarem em racismo, não vai mudar nada para o povo negro. Ela já estava falando disso lá. E que também começou a puxar, puxar a ponta da questão do sexismo. Sempre, nunca passou pano, sabe? E a gente, com ela aqui, embaixo do nosso nariz, né? E ela fala, que é muito especial, né? O maior ensinamento, um dos textos mais conhecidos dela, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela fala muito da figura da mãe preta. Ela fala muito da figura da Bá. E uma frase desse texto me chamou muita atenção. Quando ela faz todo um raciocínio, né, nessa fase, né, que ela já está indo mais para a psicanálise, né, ela dialoga com Lacan, ela dialoga com Fanon, ela traz muitos elementos da psicanálise para falar da cultura, né, que a nossa cultura é uma adolescente neurótica. E adolescente neurótica por quê? Porque, ao mesmo tempo que ama a negritude, né, tem um racismo que não compreende por que o negro está no lugar dele, né, dentro da pobreza, dentro da opressão, e é uma negação, né, é o racismo velado, o mito da democracia racial. Ela se dedica, assim, a destrinchar, a deschavar o mito da democracia racial, se perguntando, né, a mãe é a cultura, a mãe negra é a mãe da cultura brasileira, e o pai, né? O pai não tem. A gente nega essa paternidade da castração. Então você nunca sabe o lugar. Então o Brasil é um país racista, mas ninguém é racista, entendeu? A cultura é racista, mas ninguém se admite racista, né? Porque é feio, né? Você admitir, você quer ser legal. Então tem essa neurose cultural brasileira. Mas ela fala, essa frase que eu ia dizer, que foi que levantou, assim, uma chave para mim, que é assim, a linguagem, a sociabilização que é feita pela Bá, pela mãe preta, foi a rasteira bem dada. O que é dar rasteira bem dada, Regiane? Quando você está jogando e quando você rasteira, aquela rasteira que ninguém vê de onde vem, e quando você percebeu, você já está com a bunda no chão, igual um pacote de batata, né? A linguagem, você sociabilizar uma criança, você ensinar uma criança a falar, você ensinar uma criança a comer com a mão um pãozinho molhado no caldinho de feijão, sabe? Você ensinar a criança através do seu olhar, porque a criança, ela emula, né, as expressões dos cuidados. Sotaque. Ela reconhece o sotaque com poucos meses de vida. Ela entende cheiros, né? É uma cosmopercepção, como diria o Yeronke. Não é só a visão, né? A criança, ela tá vendo tudo, mas ela também tá ouvindo tudo, ela tá sentindo o gosto, ela tá sentindo o cheiro. A rasteira bem dada, gente, é isso. É o amor, né? E a língua que a gente fala é o português. E é a forma como você realmente se insere na cultura. Porque a linguagem é o que nos media como humanos. A linguagem é o que faz com que a gente perceba o mundo e consiga verbalizar o mundo, né? E eu acho que essa sacada é tão maravilhosa que a gente vai demorar ainda muitas décadas para... É muita psicanálise, é muita análise para a gente conseguir ir até o final dela, né? Porque, assim como uma análise bem feita, né, no campo da psicanálise mesmo, nada passa desapercebido. Todos os atos falhos, todos os errinhos, todos os engasgos, né? O olhar, a sua expressão corporal. E aí que eu quero chegar. Porque a linguagem não é só a falada, né? Você pode ter, né, um português muito culto, né? Você pode falar norma culta e versar e transitar em todos os lugares, mas tem também a sua expressão corporal. Tem a corporeidade, tem a inteligência do corpo, tem o corpo encapoeirado, né?
O corpo encapoeirado é aquele corpo que você sabe que pode cair o tempo todo, você se coloca em perigo, você sabe do perigo, né? Eu não vou ficar falando dos segredos da capoeira, não. Mas o corpo encapoeirado é isso, é o corpo que consegue gingar. Gingar e transitar e entender, né? É como se você fosse um poliglota. Você dialoga, né? Numa pergunta, numa resposta, você sabe que você pode agredir, você sabe que você pode ser muito gentil, né? É uma linguagem. E é a linguagem do que a gente entende também daquilo que não é falado, né? Da ausência, a linguagem do apagamento, né? E aí também tem uma chave do diálogo da Lélia com a Beatriz Nascimento, né? Por quê? Se a língua está no meu corpo, se a língua ela faz parte de mim, da minha construção enquanto mulher, a forma como eu falo, a forma como eu falo com as minhas, né, e com os meus, a forma do meu dialeto aqui na minha família, a forma como a minha avó falava lá no sertão de Minas Gerais, a forma como a minha avó do sul falava, né, que era completamente diferente, eu posso entender que conforme eu tenho essa construção no meu corpo e eu encontro os meus iguais e as minhas iguais, eu tenho um aquilombamento na minha língua, no meu corpo. Eu trago em mim a referência e eu transmito essa referência para minha prole. Eu transmito essa minha referência para minha família, né? Eu gosto muito daquela expressão que eu não sei de quem é um estudo que eu também não sei de quem é, me perdoe, né? Mas de que a gente é a soma das 6 pessoas com quem a gente mais convive, né? Somos a soma aí dos 6 mais. Eu acredito muito nisso, né? Poderia até aprofundar aí e estudar mais. Mas é isso, né? Você fala, você olha, você come junto, você senta para comer, você produz o alimento, você mantém a segurança, né? E você transmite. E não é transmitir só o gene e a linguagem, é transmitir uma forma de ser, é transmitir uma maneira de sobreviver, né? É transmitir uma forma de estar no mundo. Isso é muito mais forte do que a gente pode pensar, né? Você pensar que a sua resistência, a resistência da forma como você fala, da forma como você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, né? A língua da sua comunidade e isso ser transmitido, né? E isso ser um aquilombamento, essa forma de estar junto, ser um aquilombamento, isso não é qualquer coisa, né? É muito, muito, muito bacana você pensar, muito para além da importância, por exemplo, do que a Lélia e a Beatriz colocam, de Palmares ter sido o primeiro estado livre do Brasil, né? Elas sempre colocam a importância que Palmares teve de ser um quilombo, que é o primeiro território livre, onde as pessoas trocavam alimentos, onde as pessoas eram livres, era a primeira república, no sentido republicano, e elas batem bastante nessa tecla, né? E eu acho genial. Então, quando a gente repete, zumbi somos nós, vamos fazer Palmares de novo, né? Olha a importância disso. Não é só uma frase de efeito, sabe? Não é só uma militância. E aí, vamos entrar na filosofia capoeirística, né? Isso é a volta do mundo. Quando a gente pensa nas voltas que o mundo dá, nas voltas que o mundo deu, e quando a gente repete isso, esse ciclo, né? Vamos fazer Palmares de novo. Se junte, se aquilombe, procure os seus, proteja as suas, né? E quando você passa isso através das gerações, né? Eu estou indo aí para a geração do meu neto, né? Você transmitir isso para as gerações seguintes, você entender o que é isso. Não adianta só fazer, né? Muita gente fala, não adianta só racionalizar. A gente tem que racionalizar, mas também fazer, né? Porque não é tão simples. Como eu disse, o colonizador ele é pegajoso. Aí, eu trouxe para vocês um momento de ternura, aqui, de fofurinha, algumas coisas,
né? Quando a gente pensa na ginga, né, na produção do conhecimento, a gente não está lutando ali dentro da pequena roda da capoeira. A epistemologia feminista, né, do feminismo angoleiro, se a gente puder usar aí a referência da mestra Janja, é lutar pela infinitude do jogo. É lutar para continuar jogando aqui e agora, de pé. É lutar para estar juntas, e faz uma falta, sabe? Faz uma falta quando a gente não pode mexer o corpo. A gente mexe o corpo como dá aqui em casa, né? Faz da forma que é possível e faz isso que a gente está fazendo agora. Mas o jogo, né? Você ligar para o teu mestre, saber como ele está, saber como as suas amigas estão, o que elas estão passando, isso é lutar para continuar de pé. E para a capoeira continuar acontecendo, né? Pela infinitude do jogo, para que a gente possa continuar jogando nessa grande roda da vida. Vamos lá. Por que matripotência também e saberes atlânticos, né? Se a gente for pensar na capoeira, né, como matriz africana, e a gente pensar em transatlanticidade, nossa, saiu um tio aqui, era um circunflexo, saiu errado, né? Transatlanticidade é isso, né? Você perceber que não é só a capoeira aqui do Brasil, mas você perceber que agora, por exemplo, tem a capoeira em 200 países. A capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, né? Não é toda capoeira que a gente, né? Aquela capoeira linda, né? Não é capoeira Angola e tudo mais, e a gente passa um pano porque é capoeira, mas é levar esse saber para além, sabe? Para o infinito e além. Fazer realmente com que esse jogo continue acontecendo. Em transatlanticidade, é incrível você perceber o que acontece quando você pega, por exemplo, uma comunidade negra estadunidense e mostra um jogo de capoeira para eles. Você vê o brilho nos olhos de uma pessoa, né? Um preto, uma preta estadunidense, escutando um berimbau, escutando uma brasileira cantar. É muito legal, né? É muito incrível. Saber o brilho nos olhos que isso provoca, porque também não passa pela razão, né? É uma cosmopercepção. É aquilo que estava no seu DNA, é aquilo que estava lá atrás, e aquilo que foi através da matripotência, dessa mãe, né? Capoeira Angola, que é a mãe, foi passando de geração para geração. E foi apreendido. As pessoas aprenderam. Olha só, eu coloquei esse momento de fofura aqui para vocês, com toda a licença, tá? Porque aí vamos voltar um pouquinho para a atenção. A capoeira é assim, né? Tem a brincadeira e tem a tensão, né? E a importância da brincadeira é, assim, essencial, né? Mas tem a tensão também. Por quê? Porque a gente falou aí do cuidado, né? A gente falou aí do dinheiro que isso circula, o dinheiro que envolve tudo isso, dos 10 trilhões que correm por ano, né? E sempre vem a pergunta do sistema mas e o mercado de trabalho? E o mercado de trabalho das mães? Mas e a mulher no mercado de trabalho? Essa é uma pergunta do feminismo liberal, né? Do feminismo branco, do feminismo ocidental, do feminismo hegemônico euro-estadunidense, né? Aí eu lendo a Oyeron Koyoyomi, é muito incrível quando ela fala das donas do mercado. Ela fala das IAs e da IADAD, e ela fala de que a mulher, quando ela ganha, né, lá em África, quando ela ganha uma criança, né, quando ela engravida, quando ela está gestando, quando ela tem um bebê, ela tem um apoio da família para permitir o resguardo, né? Mas que é cultural e é natural que quando o bebê tem uns 40 dias, quase 2 meses, né? Passado o período mais crítico aí do bebê
nos primeiros dias, ela é estimulada a ir para o mercado. Não para o mercado de trabalho, mas ela é estimulada a voltar para a comunidade, ela é estimulada a sair da vida privada, ela é estimulada a estar no mercado com a criança. Não mercado de trabalho, mercado. As donas dos mercados são as mulheres. As donas do mercado, né? Aquele mercado, né? A banca do mercado, tem um provérbio muito legal, deixa eu falar do começo, que a banca do mercado tem dois lados, né? Mulheres, através dessa forma de ser, estão sempre trabalhando. O trabalho não é assim, ai, mas eu queria tanto trabalhar como as mulheres brancas, né? Dizem, a gente tem direito, e é um direito digno, é claro, né? Eu não estou falando aí que, né? Vamos pontuar direitinho. Mas essa coisa de as mulheres irem para o mercado de trabalho não faz sentido a partir de uma epistemologia africana, porque as mulheres sempre trabalharam. Qual é a diferença? A diferença é que as mulheres carregavam os bebês com elas. As mulheres amarravam os bebês junto. Os bebês estavam com livre demanda de peito o tempo todo, tendo o melhor alimento, hoje considerado o melhor alimento do mundo, né? Finalmente, apesar do lobby aí da indústria farmacêutica, o melhor alimento do mundo. E ela era estimulada a trabalhar com o seu bebê, a dançar com o seu bebê, a estar na comunidade com o seu bebê. E aí vem, né, o que vocês já devem ter escutado, que é necessário toda uma aldeia para criar uma criança, né? Você cria a criança na aldeia. E você amarra o seu filho, não é só, é simbólico, né? Não é só amarrar com um pano, que a gente chama aqui de sling, né? Inventaram um nome aí para elevar o preço do pano, mas as mulheres africanas chamam de odiá. Não sei se eu estou pronunciando certo. Odiá, né? Assim como as guaranis, né? Com uma tipóia para colocar o bebê. Eu estava estudando esses dias, né? E eu estava lendo um texto, eu caí num texto que eu acho que foi o Hugo que compartilhou, da calamidade, da criança calamidade, né? É um pequeno conto, uma história de uma menina, né? Do Exército de Libertação Nacional Zapatista, que ela começa a contar, né? Do ponto de vista dela, o crescimento, né? E como ela se insere na comunidade ali, um texto muito fofo. E esse texto fala uma coisa genial, que foi por isso que eu coloquei essas fotos aqui. Que a criança, quando tá assim, amarrada no colo, igual a Yara tá aqui, igual a minha filha mais nova, tá aqui, ó, né? Quando ela tá aqui amarrada, ó, aqui é um samba de roda, né? Ela tava aqui dançando comigo. Aqui ela tá, ó, eu tô tocando atabaque, ela tá aqui sentadinha aqui. Aqui a gente tá numa congada em São Luís do Paraitinga. E aqui eu tô no carnaval da escola dela, né? Que é a escola que eu trabalho também. E aqui a gente estava passeando na rua e encontrou uma amiga que tirou uma foto da gente. Mas por que eu coloquei isso aqui? Pessoal, olha o avanço epistêmico que essa criança tem. Por quê? Ela não está vendo só a perspectiva da mãe. Ela está vendo a perspectiva dela, a da mãe e de trás da mãe. Quando a gente coloca a criança nas costas, ela tem a mediação da mãe na frente, né? Mas ela está tendo um olhar de 360 graus. Ela consegue fazer esse giro que a gente diz, né? De não ficar só na lente da frente. Ela está vendo o mundo mediado pela mãe, mas através de uma perspectiva favorecida aqui. Ela está vendo tudo. Ela está vivenciando. Ela está aprendendo aqui, ó, o que é o prazer de estar no quilombo, no samba de roda. Ela está ganhando sorrisos, ela está dançando, ela está vivendo isso no corpo dela. Ela está mexendo o corpo dela junto com o corpo da mãe. Olha que sabedoria, né? Olha que recurso epistêmico que é isso. Você ter a criança nos braços onde você for. Você confiar na sua comunidade, que a sua filha está ali para viver isso, né?
E falando em corpo, eu achei até engraçadinho, vou colocar aqui, porque eu achei engraçadinho isso aqui, ó, foi quando eu estava dando aula, uma aula lá no Federal da ABC, e ela estava na primeira fileira, me vendo? Então, na medida do possível eu levo, né? Tem vezes que não dá, mas na medida do possível eu levo. A partir desse ganho epistêmico, né, dessa vantagem epistêmica, a gente consegue passar essa matrigestão, né? Essa rasteira bem dada, a gente consegue ganhar. Ganhar. Por quê? Sempre a criança vai trazer para si essa referência, essa força, esse conhecimento e essa forma de estar no mundo, não é nem só a forma de ser, a forma de estar, né? Sendo que é através da mãe que ela tem o seu ori também abençoado todos os dias, né? É através dessa bênção da mãe que o ori da criança prospera. Coloquei aqui a Lélia e a Oyeronki, Oyeumi, para vocês verem, né? A nossa princesa de Ogbomoshó aqui. E é isso, gente. A cultura, né? Como essa marca brasileira, né? Essa adolescente neurótica, ela é engraçado, né? Porque as pessoas que vivem aqui no Brasil, né? Que nós conhecemos todas como bem são, né? A gente sabe bem como que é a nossa sociedade. Tudo que elas reconhecem, a Lélia fala muito isso, tudo que elas reconhecem como brasileiro, né? A feijoada, o carnaval, a capoeira, a música, né? A matripotência, a matrigestão. Tudo que é brasileiro veio de uma matrigestão, a gestão matrilinear, a gestão potente desse maternar, dessa mãe preta, né? Eu acho que quando a gente olha para isso e entende a capoeira como essa manifestação, a gente inclusive consegue dialogar com elementos de validação da epistemologia, até com a epistemologia dominante, né? A capoeira, principalmente para as mulheres, ela carrega aí alguns elementos, por exemplo, né? A ética do cuidar. Eu estou falando de feminismo angoleiro, tá? Eu não estou falando de capoeira que não tem compromisso. Eu estou falando do feminismo angoleiro, né? A ética do cuidar. Você entender que você tem um compromisso de cuidado com as pessoas da sua comunidade da capoeira. O princípio da anterioridade, né? Quem chegou antes, a iadade. Você entender que a sua mestra, uma mestra como a mestra Janja, é uma IA. Ela está gestando a nossa potência, ela está zelando pela nossa capoeira, como uma IA Lorixá zela pelos seus filhos de santo. Está zelando pela nossa capoeira. Se a gente contaminar a capoeira, está contaminando a água que ela bebe. Então, ela protege a capoeira, ela é zeladora da nossa potência. Assim como as nossas mães zelam pelo nosso ori, sempre. Né? Experiência vivida como critério de significado. Não adianta só falar que sei, né? As pessoas têm que ver a minha cara ali, as pessoas têm que ver que eu tô ali na capoeira, né? Essa é uma grande dificuldade para quem está na academia fazendo trabalho acadêmico sobre capoeira, porque quando a gente faz trabalho acadêmico sobre capoeira, a gente some, né? É difícil conciliar, ainda mais no meio da pandemia, né? E é o maior desafio também do que eu estou vivendo na minha trajetória, né? Na minha trajetória humilde aí, de acompanhar a capoeira mais de perto, porque você tem que equilibrar pratos, sabe no circo, quando você roda pratos assim? Então, é isso, né? O compromisso, uma outra validação do pensamento, que se refere à capoeira, o compromisso, a responsabilidade pessoal com o que você fala. Todos esses elementos, a Patrícia Hill Collins, lá no Pensamento Feminista Negro, né, o livrão dela, que também foi editado, né, publicado 30 anos depois, ela coloca direitinho, item por item, né?
A gente entender aí a capoeira como essa joia que nos ensina essa forma de estar, né? E ela traz a linguagem, ela traz ensinamento, ela traz, inclusive, pela potência do som, ela traz, inclusive, pela potência da nossa palavra, pelas palavras que a gente diz durante uma roda, pelas ladainhas, pela força de uma ladainha, que foi, né, a parte que vocês viram ali, pela força de um corrido, né, de você repetir, de você fazer um coro, de você ter uma pergunta e resposta, de você sentir que isso está vibrando no seu corpo, de saber que tem uma coisa a mais que faz você se mexer, né? Aquilo que antigamente, né, quando o povo via o futebol brasileiro, falava, né, que é a catimba, que faz você se mexer, aquilo que quando você escuta uma música, você também faz se mexer, aquilo que o povo viu quando né, os pretos estadunidenses fizeram o blues, o rock, né, que você também mexe com a síncope, né? A epistemologia dominante antigamente sabia disso, né? Na Bíblia está isso, no princípio era o verbo, né? É o som. Bob Marley já fala, né? Som, música e poder. Então, ela está aí para a gente, né? Como uma joia, para a gente preservar, para a gente conseguir cuidar dela. É isso, ó. Eu coloquei aqui, né? Aqui era para eu mostrar isso enquanto eu falava essas últimas coisas. Aqui foi muito especial, porque foi um ajuntamento aí, a mestra Janja está aqui, de várias capoeiristas de São Paulo, no Carnaval do Iluobademi. A gente participou de um naipe de berimbaus, né? Muito, muito bacana. Foi uma experiência muito fantástica, o Carnaval de 2018, né? Não dá nem para falar de saudade, como faz falta, né? Aqui no pé do berimbau, aqui lá na Federal do ABC, coloquei só umas fotinhas aí. Tudo isso, gente, termino com essa foto que para mim é fantástica. Eu coloquei essa foto como capa do meu Facebook, né? Foto de capa do Facebook, uns dias antes da eleição de 2018. Porque eu penso que muitos dos problemas, se não o principal problema que a gente está vivendo, se a gente está falando de cultura, o problema que a gente está vivendo é estético. E se eu quero ser matripotente, sem meias palavras aí, sem medir palavras, sem papas na língua, se eu quero ser matripotente, se eu quero ser uma anciã útil para a minha comunidade, né? É porque eu quero produzir essa estética aqui. Forte, né? Mas é o que eu quero produzir, não porque é bonito, mas é porque a gente está aqui, ó, na linha de frente, cercada de borboletas, combatendo o mal, né? Domando esse cavalo selvagem, né? Esse unicórnio de todo dia, né? Recebendo girassóis. Mas para a gente produzir uma nova estética, para a gente produzir, assim como tem muita gente incrível produzindo, né? Isso está acontecendo, isso está... A gente está vivendo esse tempo agora, ainda bem, né? Eu fiquei sabendo ontem que aqui na Pinacoteca de São Paulo, capital, vai ter uma mostra incrível, fica a dica para vocês entrarem no site, que acho que são 38 ou 36 artistas negros que vão fazer retratos e pinturas sobre artistas que foram até hoje apagados aí, né? E o pessoal produz coisas assim, desse tipo, né? Eu vou até mostrar um que está aqui na minha frente, eu não vou perder a chance, só um instante. Ó, tem esse aqui, do Michel Senacete, mas não é esse que eu queria. Eu vou pegar o da parede. Peraí, que é mais legal. Mafê, dica. Tá dando um reflexo, dica. né? Não, dica. Se você deixar de compartilhar, a gente vê melhor. É mais ou menos Mafê? uma mudança estética. Eu só quis mostrar para enaltecer também, que ele é um artista muito... Não, Mafê, deixa eu te falar uma coisa.
Ah, pronto, é que você estava sem o fone. Então, minha irmã, deixa eu lhe dizer, se você tirar o Acabou, né? compartilhamento, a gente Peraí, vê melhor a imagem, tá legal? vamos lá. Eu mesma não consegui ver. Peraí, Valeu. vamos lá. Voltei. É rapidinho, né? Aqui, ó. São muitos elementos. Deixa eu desligar aqui um pouco. Regiane, seu microfone está desligado também. Ah, agora eu desliguei, não foi? Ô, Mafê, me perdoe, deixa eu lhe dizer, para a gente botar a sua imagem em fixar, Destaque. isso, em fixar imagem, porque daí a gente vê melhor o que você está expondo. Vamos lá. Aê! Não sei É se a que tá, galera tá vendo bem, mas eu tô é, conseguindo, eu tô conseguindo. Tem tá um dando, reflexo, tá dando reflexo aqui, né, da mas, própria tela do mas é computador. pouco, mas é pouco. É, eu posso deixar aqui no chat o Sim, link dessa amostra da Pinacoteca, boa dica. enquanto a gente conversa aqui. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Eu sei que eu passei um pouco, Regiane não me cortou, eu segui o embalo aí, fui falando. Não posso cortar, não. Eu agradeço imensamente a escuta aí de quem ficou aqui me ouvindo e espero que eu tenha feito justiça ao tempo de vocês, à escuta de vocês. Tem muito mais coisa para falar, a gente tenta colocar aí em 40 minutos e 1 hora. Eu tentei fazer um flash aí do que eu sinto que foi mais potente no meu processo, né, até agora. E continuar dizendo, né? Eu vou terminar com o Itan, posso? Que foi Por favor. que foi o que eu também coloquei no meu trabalho, que é, na verdade, não é nem eu contar o Itan, é um reconto, né? Quando a gente pensa na estética, né? Foi Duda que me ensinou, né? Tenho que falar aí o nome dele, sua bênção, Duda, porque ele contou a história uma vez de quando o Mulu nasceu, o Baluaê, né? Ele conta, né, que ele foi filho de uma proibição, né, de Nanã, que era uma esteta, né, ela primava muito pela estética, pela beleza, e de Oxalá, né, eles não podiam ter ficado juntos, mas Nanã engravidou de Obaluaê, e aí a criança nasceu. E assim que ela nasceu, né, ela deixou Obaluaê no mangue, né, e ele ali quase morreu, né, vários caranguejos morderam, comeram sua pele, até que quem chega, né, Iemanjá. Iemanjá, minha mãe, licença para falar da senhora, ela chega e amamenta Obaluaê, né? Não foi seu filho de sangue nem de barriga, mas ela deu peito para ele, fez ele crescer, cuidou das suas feridas, né? E seguindo, né, as histórias, depois o Baluauê ele se torna um rei poderoso, apesar de ter muita dificuldade de sociabilização, né? Muito mal compreendido, dificuldade, né? Ele tinha várias cicatrizes, né? Não era uma visão agradável, né? Cheio de feridas. Então, mesmo assim, ele se tornou um rei poderoso, né? E ele viajava o mundo. E até que um dia, entrando né? Foi convidado por uma festa, mas ele estava ali do lado de fora, né? E Ogum convidou ele para entrar e dançar, mas ele não queria, e Ogum pensou e fez aquela veste de palhas para ele se cobrir. E aí ele resolveu entrar, né? Só que ele continuou ficando meio de canto. E foi quando Yansan, foi quando Oyá chegou, convidou ele para dançar. E quando ele começou a dançar, ele começou a girar, e aquelas palhas se levantaram, e o que todos viram foi o rei mais magnífico de todos, tão lindo quanto o sol, né? Que a gente chama de o mais belo dos belos. Eu sempre me emociono quando eu conto esse tan,
porque é bonito demais, né? Vencer pela estética, né? Mais belo dos belos, conquistar através dessa beleza. Qual é o paralelo que dá para traçar, né? Com o Iemanjá e com o Baloaê nessa fala que eu fiz, né? Para qualquer lugar do mundo que você vá, a capoeira é esse filho enjeitado, que é lindo, que gira, que é brilhante, que todo mundo gosta, né? Que é poderoso. A mãe, né? Quem é a mãe do brasileiro? Iemanjá. Qual é o brasileiro, né? Que não vai no mar pular suas 7 ondinhas, que não vai no mar agradecer, que não tem, né? Esse respeito, no mínimo, né? Respeito que às vezes vira ódio, né? Por Iemanjá, né? A grande mãe, a mãe dos brasileiros, a mais popular dos orixás. E que todo mundo tem essa relação com o mar, todo mundo é sereia, né? Aqui no sul, gente, aqui no sudeste, todo mundo é sereia, tá? Todo mundo se acha sereia. De vez em quando você vê umas Iemanjá meio esquisita, aí meio branca, meio loira e tudo mais. Mas aqui todo mundo reivindica, sabe? Então, essa cultura, né? Essa capoeira que roda o mundo e que é tão linda, que é tão encantadora, né? Essa estética, né? Será que ela ajuda a gente a vencer? Será que eu estou sendo... Às vezes as pessoas podem pensar, né? Que eu caio num otimismo, né? Numa ingenuidade, né? Ai, mas olha, você está falando de matripotência, olha só a situação das mães, olha a situação das mães pretas enterrando os filhos aqui e tudo mais, né? Mas eu acho que sem essa utopia não dá para caminhar. A gente não segue. A gente tem que ter atenção. A gente tem que entender a atenção, saber o buraco no qual a gente está, mas mesmo assim... Olha eu borrando maquiagem. Ela travou, fui eu quem travou? Isso. Bora lá conversar. Ai, Bora aí, voltou. podem fazer Foi perguntas. ela que travou. Tá bom, obrigada, Evelyn, obrigada. Tava travado, Bom, gente? Mas foi bem pouquinho, foi bem tá rapidinho, já no finalzinho mesmo. Você já tinha contado esse tão maravilhoso, você já tinha borrado a maquiagem, inclusive, e já estava limpando quando travou. Então, eu quero só te agradecer muito, 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 muito. Estou muito feliz de não só vê-la aqui, mas falando sobre temas tão importantes, preciosos, filosoficamente, esteticamente, trazendo para nós desde o olhar epistêmico negro feminista, vou chamar assim, viu? Me dê licença. Sim, chamemos. E trazendo para nós, e tirando da invisibilidade, inclusive, que acho que é fundamental, trazendo para esse espaço filosófico, essa filosofia que foi tão invisibilizada, e que a gente precisa efetivamente nos apropriar, e acho que é disso que você traz também, porque essa estética ele tem esse papel de acessar esse nosso subjetivo. Como você mesmo disse, qual é o brasileiro que não leva sua rosinha lá no dia 2, né, que não toma seu banho de mar, não dá seus 7 pulinhos? Então, esse subjetivo que fica e você não sabe por quê, a gente precisa acessar, a gente precisa saber por quê, porque ninguém luta se não souber por quê, não é verdade? É isso. E te agradeço muitíssimo. E aí eu quero saber da galera, quem é que quer trazer alguma reflexão, porque a gente tem realmente bem pouquinho tempo, mas eu quero aproveitar o máximo. E aí eu quero abrir para as pessoas, para a gente aproveitar a má fé aqui. A gente pergunta mesmo, eu sei que eu falei algumas coisas meio por cima, meio rápido, então bora aí. Vamos, Wagner. Pronto. Bom, bora lá. Eu já tenho aberto o microfone. Wagner, desculpa. Eu vi que a Evelyn se inscreveu. Vamos fazer a inscrição pelo... Isso que eu ia te pedir, por gentileza. Se você não se importar, claro. De jeito nenhum. Vamos lá. Obrigada. Vai, Evelyn, se joga. Eu tava com medo de minha internet ter caído de novo e não tá aparecendo no chat, porque já aconteceu várias vezes. Então, se não der para me ouvir, por favor, avisa. Sem problema, pode seguir. Primeiro, eu queria agradecer por essa exposição, pedir a bênção, né, às mais velhas que estão aqui. Eu me emociono muito porque
eu trabalho a Conceição Evaristo, que não é da filosofia, mas é da literatura. E essa última fala sua, que é bom pensar essas realidades, esses tipos de mulheres, eu lembrei de uma frase que fala que ela sonha com um dia que ela não vai precisar mais escrever tantas coisas tristes. Então, eu acho que também é um pouco é trazer essa imagem boa e feliz da mulher que está ligada a um Oxum nos abençoando, axé. Que está ligada a uma estrutura diferente, nem sempre como tristeza e sofrimento, né? Então, agradeço muito por trazer essa perspectiva. E um pedaço que você falou me chamou muita atenção, esse finalzinho sobre a relação com a criança, porque agora eu estou fazendo uma especialização na UFES em filosofia e trabalho a escrevivência, perspectiva filosófica, pensando a criança, as histórias, as experiências da criança dentro dessa sociedade, em especial a criança afro-brasileira. E essa ligação partiu também da ideia de que não dá para pensar o corpo da mulher sem pensar no corpo do filho dela, porque é extremamente uma coisa, falar de um é falar de outro. E uma coisa que você me chamou muita atenção dessa questão até as imagens, as fotos que você colocou da criança vendo na mesma perspectiva que a mãe. A minha pergunta é sobre em qual momento, então, a criança ela começa a trilhar ali a perspectiva somente dela, já desligada, não desligada, porque eu acho que é impossível desligar totalmente, mas ela começa ali a procurar apenas a perspectiva dela, não tão ligada ao corpo da mãe. Tá. Rê, você quer que eu responda uma de cada vez? A gente faz bloco? Acho que só tem duas, dá para eu responder uma de cada vez, né? Se o Wagner achar tranquilo também, eu acho interessante, porque daí a Evelyn aproveita bastante você, daí o Wagner, e dá tempo das demais pessoas também trazerem. Valeu? Beleza. De repente o pessoal vai se empolgando com a resposta, vamos lá. Beleza. Evelyn, que querida, obrigada, de qualquer forma, aí, pela sua observação, porque foi uma coisa que eu tinha esquecido. Eu ia colocar um vídeo rapidinho também para vocês assistirem, que eu esqueci de falar um pouco da alegria, sabe? Gente, fazer samba, dançar samba de roda, fazer capoeira, mas aquela capoeira de tirar onda mesmo, sabe, Regina? Aquela capoeira de tirar onda, assim, de você chorar de rir, daí você cai e você dá risada, e todo mundo ri, que viu o lance que você viu. Não a capoeira da competição, a gente não é capitalista, a gente não tá na meritocracia, é capoeira de diversão, gente, é brinquedo, sabe? Você fazer isso, Evelyn, você sambar um samba de roda, eu ia colocar um samba de Nicinha aqui para vocês virem, ela sambando. Quantos anos está Nicinha, Regiane, você sabe? Tá com quase 90, viu? Então, e quebrando as cadeiras daquele jeito, era um vídeo lindo que eu tenho aqui, que compartilharam, sabe? Quebrando as cadeiras e rindo, aquela risada dela. Gente, isso é resistência, porque querem matar a gente de tristeza. O samba nascer do jeito, na realidade, que a gente viveu com 388 anos de escravidão, você conseguir fazer um samba, gente, você conseguir fazer um negócio que aumenta a sua frequência na hora, sabe? Gente, isso é de uma inteligência, esse é um recurso epistemológico muito forte que a gente coloca como se fosse uma coisa menor, sabe? Você conseguir fazer um samba, você conseguir fazer uma música que te eleve a frequência das suas e dos seus. E você conseguir resistir por causa disso é inteligência, é quilombo, sabe? Então, a alegria é isso, né? É rir, né? Quando você pergunta da perspectiva da criança, Evelyn, me veio duas coisas à cabeça. A primeira é a seguinte, a Lélia Gonzalez, e eu já tinha também pesquisado sobre isso, na psicanálise, Lélia Gonzalez, ela fala, né, da infância, né, a criança que não fala, né, infância, a criança que é falada, certo?
Você perguntou a partir de qual momento, né? Eu penso que a criança começa a ter uma perspectiva própria. Eu sinto que são umas coisas muito legais de se pensar, muito bacanas, né? A criança, ela é falada, né? Ela não tem a voz própria e ela é falada. E quando ela começa a falar, ela não fala de si. Ela fala, por exemplo, a minha filha, ela falava, Yara quer. Ou então, Yara não quer. A criança sempre faz isso até uns 3 anos, né? Yara vai, Yara não vai. Dá para Yara, Yara quer, né? Se vocês perceberem, essa Yara aqui, ó. Se vocês perceberem, a criança, ela faz isso até perceber que ela é ela. Por isso que é tão importante ter espelhos, né, nas salas de educação infantil, nas salas todas, né? A criança se enxerga como ser, né? Um ser que começa a ser separado da mãe. A gente fala de angústia da separação, né? Porque na psicanálise, assim, o bebê nasce, ele entende que ele é anexo à mãe, que ele é a mãe, né? Ele é tudo, é um sentimento oceânico. Ele é tudo à sua volta. Ele é o seio da mãe, ele é o corpo da mãe, ele é a mãe, né? Ele é a mãe. Ele não sabe que ele está separado da mãe. Ele foi gerado ali dentro da barriga, ele ficou 9 meses lá. Então, é no mínimo 9 vezes fora para ele começar a ter essa sensação. Que geralmente é a hora que a criança começa a ter uma certa autonomia corporal de começar a engatinhar, de chão, né? Criança que vai para o chão, algumas já andam com 9, 10 meses e tudo mais, né? Quando ela começa a querer se separar da mãe, e aí vem a angústia, porque ela descobre que se ela pode se separar da mãe, a mãe pode não voltar mais. Ela é um serzinho separado da mãe, né? Então, rola angústia para a criança e para a mãe, né? Isso dura mais ou menos até uns 2 anos. Uns 2 anos de idade, que é mais ou menos a época que a criança começa a falar assim, ela ao invés de falar Yara quer, ela vai falar eu quero, né? Talvez seja um marcador, Evelyn, tá? Eu não sou pedagoga, não sou psicóloga, tá? Mas eu estou pensando nessa perspectiva, né? E claro, a gente sempre tem que pensar o seguinte, né? Eu vou me valer da Yoironki Oyeyumi de novo, e eu também vou me valer da psicanálise. Por quê? A gente sabe que a mãe, né, ela tem um poder ali para a criança, né, o poder de abençoar o seu ori, o poder de cuidar, de nutrir, de zelar por essa criança. E a gente, às vezes, subestima o poder do discurso materno. O poder do discurso da mãe. A mãe nomeia as coisas. Olha, filho, uma joaninha. Olha, filho, olha um balão, olha um avião. A mãe nomeia sentimentos. Filha, você está triste. Filha, você está magoada. Filha, você está muito feliz. Nossa, ó, filha, você está brava. Tô vendo que você está brava, né? A mãe nomeia. E quando a mãe não nomeia, isso não é elaborado pela criança. Isso tudo, por exemplo, a criança, vocês já viram o seguinte, ó, a criança tomou um capote, tomou um tombaço, ralou o joelho, arrancou a tampa do joelho, né? Saiu sangue, chorou, a criança assustou, e daí vem um abençoado e fala, isso não foi nada, não foi nada, ó, passa para lá, vai para lá que isso não foi nada. Gente, criança tá sentindo dor, doeu, tá saindo sangue. E aí vem alguém e fala que não é nada, a criança fica confusa. Como assim não foi nada? Tá doendo pra caramba, eu tomei um super susto, sabe? Claro que foi algo. A criança caiu, se machucou, tá sangrando, né? Imagina a crise, quando é a mãe que vira e fala, isso não foi nada. Né? Imagina a crise quando a criança tá num sofrimento psíquico ou físico, e vem a mãe e fala, isso não foi nada. Mas isso vale para a mãe, não vamos botar toda a culpa nas costas da mãe, né, que já tem bastante culpa para as mães aí, né, mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, mas imagina toda a comunidade, né, falando, você é forte, você é bom, você é capaz, eu sei de onde você veio,
né? Tá doendo? Vamos cuidar disso aí, ó, eu tô vendo que tá doendo. Dói mesmo, dói mesmo. Uma coisa que me deixava muito brava, e todo mundo que passa por isso fala, né? Quando você tá parindo a criança, né? No parto, né? E você tá doendo pra caramba, e as pessoas perguntam pra você, tá doendo? E você tem vontade de socar a pessoa, claro que tá doendo. Acolha essa dor, né? Entenda que tá doendo. Você pode talvez não fazer nada, a gente tem que lidar com a nossa própria impotência, mas vamos validar, né? A criança dizendo, a criança falando, né? Então a mãe tem essa coisa do discurso, né? O poder do discurso materno, né? E a criança e a mãe é isso aí, né? É muito louco pensar sobre isso. A criança, quando nasce, né, nessa fusão aí que elas têm com a mãe, nos primeiros 9 meses, 8 meses, é a sombra da mãe, né? É a mãe que tá ali, nuazinha, né? É aquele bebê que não dorme, é aquele bebê angustiado, é aquele bebê doente que às vezes externaliza. É sombra, porque a criança não verbaliza ainda, né? Então é isso, espero que eu contribua aí para os seus pensamentos, Evelyn. Depois você me conta, tá? Agora vamos ver, Wagner. Resposta, muito obrigada. Eu vou tentar fazer com a câmera aberta. Se Meu travar, amigo, eu fecho. isso aí. Linda, saudade. Saudade. Deixa eu fazer uma brincadeira antes que eu ia fazer, antes de você começar a falar. As crianças ficam em casa, né? Aí tem que fazer bandeirinha, né? Então você está em casa, você põe seus filhos para fazer bandeirinha para você, que é a criança, né? A grande criança da sua casa. Gente, tem que ter bandeirinha, pessoal. Cadê a bandeirinha de vocês? Amanhã é São João, gente. Amanhã é 24. Eita, é mesmo. Ai, ai. Aqui a gente começa o dia de hoje. Aí já tá rolando, né? Do jeito É que claro, né? É claro. Mas, Diga, primeiro, Wagner. é sempre uma delícia ouvir você falando. Eu tive o prazer de ver essa aula que você comentou lá na UFABC. Né? É um material que eu uso até hoje em minhas aulas do ensino médio, quando eu vou falar, por exemplo, do desenvolvimento da ginecologia. Eu acho aquilo... Aí eu falo, menina, vocês sabem de onde vem tudo isso? É maravilhoso. Então, primeiro, um agradecimento por esse conhecimento que eu não tinha. É muito gostoso trazer essa reflexão para o pessoal do ensino médio. Mas eu queria te fazer duas perguntas, e uma delas você meio franco, que é bem uma provocação. Manda no peito, vamos lá. Então vamos lá. Essa é motivo de longas conversas minha com Duda, relacionado ao Itan que você compartilhou agora conosco, dessa ideia da estética. Uhum. E aí eu queria fazer uma conexão, que você trouxe um fator novo para mim, que foi essa imagem... Miguel tá jogando aqui, deixa eu cair o negócio. Não, mas eu tudo bem, filhote. Ele quer brincar, ele quer você. Oi. Tá indo no banheiro. Então, assim, você trouxe aquela imagem final, né, e falou desse processo estético. A minha pergunta, então, a primeira pergunta, que é a provocação, já estou dizendo onde está ela. Quando a gente fala da estética, você consegue fazer um vínculo entre ética e estética? Porque quando eu escuto esse tanque, eu também acho lindo. Quando você começou a contar, já estava me arrepiando aqui. Eu falei, bom, fazer a pergunta vai ser difícil, porque eu também me emociono. Algumas coisas vêm. É forte. Né? Também é forte. É gostoso que você conta, inclusive, você fala de uma forma diferente. É muito interessante. É o mesmo Itan, mas falado na voz feminina, enfim, um outro olhar. Mas existe, nesse movimento, a questão estética. Então, no momento da dança, de Yansan, você tem ali Ogum, que prepara as palhas. Então, isso é estético. Só que existe a ação de Ogum, que prepara as palhas. Tem a dança que, aí, veja bem, no meu humilde entender, é um processo ético-estético, então você está em movimento. Ih, travou. Fecha a câmera, Wagner. Existe um fator antes, que é o ato de Nanã. Ele nem percebeu. Vou ter que fechar. Deu uma travadinha. Eu nem vi. Você estava dizendo que teve um fator estético antes. Conta pra gente. Isso. Então, aí existe todo momento ali do xirê, né? E antes disso, nós temos o ato de Nanã, que eu sempre digo que é um ato feio,
Então, existe o ato feio, ao mesmo tempo ético e estético, na minha visão. E aí, quando você traz aquela imagem no final da sua fala, a mim me parece também um ato, uma questão ético-estética. Existe a estética da imagem, mas existe o ato daquela figura feminina, daquela mulher. Então, eu queria que você, né, como você enxerga isso, se é possível falar de algo ético-estético, estético-ético, assim, depende da ordem. Para mim, está numa roda. Tá? Veja que eu não sou capoeirista, mas eu fico muito provocado nisso. Sim. Uma vez eu provoquei o Duda, falou, Duda, para mim ética e estética estão numa roda de capoeira, cara. Que eu vejo você falando de capoeira, para mim é isso. Eu posso estar falando uma grande bobagem e me corrija se eu estiver errado. Não. E a outra, eu já vou emendar, deixar você falar, a ideia desse ditado africano, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Como pensar isso na nossa realidade hoje pandêmica? Puxado, né? Posso começar pela última, que é mais fácil? Do jeito que você achar melhor, minha amiga. Vou começar pela última. Olha, você pegou no meu nervo, porque não tenho nem por que não falar disso, né? Não é vergonha nenhuma. Mas são tempos desafiadores, Wagner. A gente, no tempo da pandemia aqui, nada preparou, né? Para a gente estar aqui. Eu sinto que algumas pessoas, os mais velhos e as mais velhas antes de nós, ensinaram que sozinho a gente não consegue. Né? E é uma tensão, é uma crise muito grande. É muito triste, porque, por exemplo, né, a Yara, no passado, estava na escola municipal, no MEMEB. Não sei se você conhece São Bernardo, estava na EMEB aqui do bairro Assunção, José de Alencar. E a Yara sempre foi uma criança muito intelectualizada. Né? Voltei? Dei uma travadinha, voltei? Agora voltou. Então tá. Falei que ela ama a professora, ama a escola, ama tudo, né? Infelizmente, a comunidade da escola, para ela, ano passado não existiu. Não existiu. A escola, assim, não podia, no começo, compartilhar o contato das outras crianças num grupo de WhatsApp, né? Porque era um direcionamento da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então, teve o problema tecnológico, né? Muitas famílias não têm notebook, não tem mais. Teve o problema das professoras. Mas quando foi criado o grupo de WhatsApp, para a Yara ver as crianças da escola que ela tanto gostava, falar com a professora, tinham se passado 4 meses já. Foram 4 meses com ela, o Leandro e a Ingrid aqui em casa. E os 2 gatos. E um dos gatos não aguentou o carrego, foi embora, tadinho. Nos deixou, né? Dizem que os gatos, eles absorvem as coisas, né? O que a gente aprendeu com os mais velhos de ficar junto, a gente vai ter que entender qual meio que a gente pode fazer agora, Wagner. Por exemplo, a Yara tem algumas amigas, 2, 3, as quais eu, de vez em quando, coloco ela para conversar por videochamada. Sempre dá certo? Não. É ridículo, é horrível? É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Mas pior ainda seria se não tivesse esse contato, né? E eu penso assim, e eu sou uma pessoa bem radical em algumas decisões, de não mandar para a escola esse ano foi uma decisão muito difícil, assim como eu tenho certeza de que foi uma decisão muito difícil de quem mandou, né? E eu trabalho numa escola, né? Eu vejo como é a escola a qual ela está agora, né? Eu tirei ela da rede municipal. É isso. É o que temos para hoje, vamos fazendo o que é possível. E também ensinar, eu acho que para sempre ela vai lembrar desse momento,
no qual ela teve que fazer essa renúncia para cuidar dos avós, para cuidar da própria família, para cuidar dos amigos que ela ama, e da família dos amigos que ela ama, né? A gente perdeu o pé, né, um pouco da ética, né, Wagner? Porque eu não sei aí, Regiane, mas aqui em São Paulo o negócio foi muito feio, sabe? No sentido de quebrar a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, eu estava muito bem enquanto eu estava escrevendo o mestrado, porque enquanto eu escrevia o mestrado, eu tirava angústia, né? Eu entrava no mundo da escrita ali, escrevia algumas páginas por dia, aquilo me consumia, né? E aí eu até evitava de ver notícia e tudo mais, fazendo yoga, né? Tentando fazer yoga todo dia, cuidando do corpo, de vez em quando dando uma suadinha, mas ninguém preparou a gente. E agora, assim, o que eu percebo, o que eu vejo, é que, pelo que está dado, né, pelo que foi a orientação do meu babá também, é fazer o que é possível, enquanto é possível, né? Agora, nessa reta final, tô para ser vacinada, Leandro também, as coisas vão melhorar e a gente se segura nisso, né? A gente se sentiu um pouco mais seguro para ela ter a comunidade dela, para ela poder ver o teu filho, para a gente marcar aí um café, para ver a Rosângela, filha da Rosângela, né? Os companheiros aí de mestrado, de UFABC, e a pequena rede, né, que a gente constrói. E é isso. Não tem uma resposta para te dar. Eu sinto que a aldeia tem que teve, né, durante esse 1 ano e meio, teve que se adaptar ao que a ética pediu, já começando a entrar na sua pergunta aí sobre a ética e a estética, né? Primeiro falando da Nanã, né, que foi uma coisa feia, a gente pode desdobrar isso um pouco, sabe, Wagner? A gente tem que entender também que talvez não tenha muito essa coisa que a gente traz, né, do colonizador, do cristianismo, né, que é pegajoso. Tivesse nessa encruzilhada, né, que pensar, por exemplo, entre criar um filho sendo muito mal amado, muito maltratado, né, ou deixá-lo, qual seria o passo da ética, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar essa criança, vou dar essa criança para alguém cuidar, né? Eu acho que fala um pouco de maternidade compulsória, eu acho que fala de tanta coisa que a gente talvez não tenha conhecimento suficiente para entender, né? E fala também de que a mãe, né, que gestou, não foi a mãe que criou, que é o que a gente tem aqui. Tudo bem, ela podia não ter colocado no mangue, né? Ela podia não ter deixado a criança num perigo tão grande, mas é por isso que eu acho que tem tanto a ver, né, com a nossa mãe adotiva, a nossa Bá, a Iemanjá, né? Que é aquela que cria, aquela que sociabiliza, aquela que ensina a falar. Iemanjá que foi a mãe. A Nanã, ela deu o gene, né? E ela fez com que a história de Oboloaê fosse a história dele. Não sei o certo e o errado. Claro, é feio, é errado, né? Gente, nos Itãs tem estupro, né? Nos Itãs tem um monte de coisa, né? Os orixás fazem, eles pintam e bordam. Tem um monte de coisa. E tudo que faz a gente pensar, né? Agora, sobre a estética, já falando da imagem que eu mostrei, é feio mostrar, talvez, né, uma mulher pegando, né, uma lança em cima de um cavalo e
colocando aí, empalando um cara da Ku Klux Klan, né? Eu sinto que essa violência promove a paz. Promove a paz para o seu povo, promove a paz para os dela. Então, é por essa perspectiva, por essa lente que eu quero ver, sabe? E a cultura, ela é um aparelho ideológico, né? Manter o que a gente, o colonizador dentro da gente, né? Manter o sistema, manter o capitalismo. Quando a gente começa a perceber, né? Por exemplo, o quilombo como manutenção da paz, a paz quilombola, né? E o quilombo como luta, né? Todo mundo conhece na escola o quilombo que é da luta, do escravo fujão, né? Dos caras que brigavam, dos capoeiristas que eram perigosos, né? E que matavam muitos e tal, né? Ninguém ensina na escola a paz quilombola. Ninguém ensina que foi um período ali de crescimento, de fartura, de paz, em que a região se autossustentava, né? Promovia a paz. Então, a gente vê a imagem da mulher negra na linha de frente nessa guerra, porque a gente está vivendo uma guerra, a gente está vivendo um genocídio, né? A gente está vivendo uma AFA, né? E a gente também olha esse recorte. Se fosse um filme, pensa num filme, né? Agora pensa que foi um recorte dessa mulher fazendo o que ela tinha que fazer para salvar o povo dela, né? A guerreira aí, a Candace. É isso. Eu também não tenho a resposta, né? Eu acho que é um jogo que nunca termina, esse jogo entre ética e estética, né? Eu acho que é um jogo que a gente quer ver acontecendo sempre. Mas é uma conversa aí para muitas horas a gente ficar pensando sobre isso. Eu quero essa provocação sempre que possível. Ó, Mafé, o Pastinha já ensinava e os nossos mestres já passaram para nós que a capoeira é infinita, é tudo que a boca come. Então esse jogo não tem fim mesmo, não, minha irmã. Não, não tem, não vai acabar, não. Não, não acaba, não. O ser humano pode até acabar, porque a capoeira não precisa de ninguém, é a gente que precisa da capoeira. Ele também ensinava isso para a gente, né? Ensina isso, ensinou, e essa filosofia nos atravessa desde a capoeira. Então, a Jamima Santos está agradecendo, obrigada pela aula, Mafê, para você, muito bom. Eu que agradeço. Ter um novo olhar, perspectiva sobre a vida e as relações humanas. Boa noite e se cuidem. Você também, Jamima, muito obrigada pela sua presença, agradeço também a cada uma das pessoas aqui presentes. Foi realmente uma lição, um retomar, uma conversa estética, e você me lembrou o tempo inteiro de Ori, que é esse documentário, um trabalho fantástico, recomendo muitíssimo para todas as pessoas mesmo, principalmente para os brasileiros e para as brasileiras, nesse tempo, inclusive, porque está ali muito também do que você trouxe, está sempre ali, o seu discurso estava sempre me remetendo para esse lugar, né, essa fala estética, para esse lugar... Poesia, esse lugar, né? A poesia. No samba, no carnaval, e a leitura que a Beatriz Nascimento fez disso tudo para pensar o conceito de quilombos, que inclusive não é incorporado nas produções científicas em torno das demarcações de quilombola no Brasil. Ainda hoje, a gente não encontra essas referências também da produção intelectual dessa historiadora fantástica que foi a Beatriz Nascimento, que já falava da fundamental necessidade de discutir o escravismo no Brasil para, então, pensar as relações raciais. Desde lá, de 1970, a mulher já estava trazendo isso desde lá, e pensar corpo-território, né? Essas categorias fantásticas que as pessoas hoje pensam como se fosse novidade. Mas essa mulher incrível estava falando disso lá atrás, como a Léia já falava de interseccionalidade sem esse nome, mas já estava o sêmen ali, porque essa mulher é outra, né? Fantástica, como você trouxe incrivelmente aí, lembrando para nós o quanto que ela circulou pelo mundo, o quanto que ela bebeu também lá, né, na África, ela foi para a África, ela se redescobriu.
Então, esse traçar de ser mulher negra, ela também ensinou isso para a gente, né? A gente não nasce negra, a gente vai se construindo negra, Se né? torna. Construção, a gente se torna negra. Então, é imprescindível essa discussão que você traz, te agradeço muitíssimo, fortemente, já te convido para outras conversas, porque realmente é necessário, é fundamental, a gente precisa beber dessa fonte para tentar se curar, é fundamental. Libertação sem saber por que não é libertação. É isso. Agradeço imensamente pela escuta carinhosa de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rejane, pela companhia. Estamos devendo aquele café. E aquela roda de capoeira, minha filha. Olha, pegar no gunga, eu quero pegar na viola. Você está entendendo? Isso aí. A senhora cantar sua ladainha e eu fazer só esse tirando onda. Só tirando onda. Adoro, adoro. A vida é isso, minha irmã. E samba de roda nessa vida, que foi feita lá no Canavial, a gente tomando chicotada e sambando de noite. A vida é isso, é transformar milho em pipoca. É flor, é obaluaê na nossa vida. Saúde para todo mundo, minha gente. Sobrevivam, por favor. Como disse a Mafê, a gente já está no final. Daqui a pouco isso vai estar controlado. A gente vai, inclusive, acabar com o pandemônio nesse país, porque é para isso que a gente está buscando a libertação, para acabar com o pandemônio. É isso. Desejo boa noite a todos e a todas. Gratidão a todas as pessoas. Rodrigo que ficou, Rasta, Wagner, Tainã que ficou aí. Ali no afio é o Hugo, eu tenho certeza. E a Evelyn, né? A Evelyn tinha... Depois, se você quiser meu contato para fazer essa pergunta, esse comentário, eu estou à disposição, tá bom, Evelyn? Um beijão. E a senhora do nosso grupo de pesquisa. Não esqueci, não, viu? Tô aqui. Tamo junto.